Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Que Deus vos abençoe. É muito bom nos encontrarmos de novo no nosso local de culto a Deus, de ajuntamento. Que nós estejamos, cada um, nos dedicando nesse momento a buscar o nosso Deus, a exaltar o nome dEle, pedindo que Ele mesmo nos capacite a isso, para que seja um culto agradável a Deus, conforme a vontade de Deus, mas que seja prazeroso para todos nós, que seja alegre, que seja um momento de aprendizado, de comunhão, de percepção da graça, da presença do Senhor em nosso meio. Vamos iniciar o nosso culto lendo a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia na carta de 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler de pé e de forma alternada, do verso 6 ao verso 16. Iniciando o nosso culto, ouvindo a palavra do Senhor, pela nossa própria leitura. A palavra do Senhor diz assim: Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Podei-vos assentar, irmãos? Veja que nesse texto, o apóstolo instruindo a igreja, e assim instruindo a nós, a igreja do Senhor, nesse tempo, ele diz que aquilo que ele ensina, que ele prega, o evangelho de Cristo que ele anuncia, não pode ser compreendido pela sabedoria humana, simplesmente. Ele diz no verso 13 que não são palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que confere as coisas espirituais. E os homens naturais ouvem o anúncio do Evangelho, mas eles não aceitam, porque isso só pode ser discernido se o Espírito Santo agir e der entendimento. Mas o homem espiritual, o verso 15 diz, julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Nós aqui estamos reunidos em nome de Deus e buscando no Espírito Santo do Senhor o entendimento do Evangelho, o entendimento da palavra. Nós precisamos então nos apresentar em oração diante de Deus,
colocando-nos espiritualmente diante do Santo Espírito do Senhor, para que Ele haja em nossa mente, nosso coração, e nós sejamos assim instruídos pelo Senhor. Vamos orar nesse momento? Santíssimo Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai. Nesse momento que nós nos reunimos aqui para Te louvar, Te bendizer, Pai, nós aqui nos ajuntamos porque entendemos que somos o Teu povo que se chama pelo Teu nome, ó Pai, o Deus Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, poderoso, ó Pai, e confiados no Teu poder, no Teu amor, ó Pai, na Tua misericórdia e graça, nós aqui nos reunimos e, primeiramente, ó Pai, nos apresentamos diante de Ti, confessando que reconhecemos que somos pecadores, que nascemos em pecado, e não bastasse, ó Pai, essa condição caída, nós, mesmo convertidos, temos muitas vezes pecado contra Ti diretamente, fazendo aquilo que o Senhor reprova, aquilo que o Senhor orienta que o Seu povo não viva, não ame, não adore. Ó Pai, então nós pedimos perdão a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor use então este momento de culto para nos santificar, nos purificar, ó Pai, porque tudo o que aqui fazemos em nome de Jesus Cristo, aquele que não pecou, aquele que é justo, íntegro, reto, que jamais quebrou nenhuma parte da Tua lei, da Tua palavra. E em nome dEle, ó Pai, nós nos apresentamos, nos méritos de Cristo, pelo sangue derramado que nos purifica de toda a nossa injustiça. Na justiça dEle, nós somos declarados justos. E é assim, ó Pai, que nós nos apresentamos nessa manhã. E pedimos a Tua bênção, a Tua condução, ó Pai, pedimos que o Senhor nos capacite a perceber, ó Pai, a Tua presença, o Teu instruir, o agir do Teu Santo Espírito em nós. Fala conosco, ó Pai, durante todo este culto, desde as crianças, das mais novas, ó Pai, até o mais idoso entre nós. Senhor, dá entendimento, porque só o Teu Espírito pode dar entendimento, independente da nossa capacidade cognitiva, intelectual. Ó Pai, nós Te clamamos então que o Senhor mesmo fale conosco e conforte os corações que estão aqui abatidos, entristecidos, cansados. Anima-nos, ó Pai, e também exorta-nos, nós que estamos nos desviando da Tua palavra, exorta-nos para que nós então venhamos a caminhar segundo a Tua vontade, ó Pai. Quero também, ó Pai, como igreja reunida em Teu nome neste momento inicial, fazer, ó Pai, oração pastoral de intercessão, ó Pai. E nesta manhã eu apresento diante do Teu altar, diante da Tua presença, que é aqui no nosso meio, a vida da nossa irmã Neide, ó Pai, que tem passado por momentos difíceis, tribulações, ó Pai, dificuldades, e nós apresentamos aqui, ó Pai, o Seu nome nesse ajuntamento do Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Pai, o derramar do Teu amor sobre a vida dela, sobre seus filhos, ó Pai, Jonatas, Sara, ó Pai, que o Senhor esteja derramando do Teu conforto, consolo, também orientação, ó Pai, sobre a vida deles. Que o Senhor abençoe para que esta igreja seja bênção na vida da dona Neide, ó Pai, e que nós então possamos conhecer mais de Ti, juntos, na comunhão dos santos, ó Pai. Tem misericórdia, abençoa, ó Pai. Nós pedimos também agora que o Senhor esteja abençoando a recuperação do ferimento do nosso irmão Bernardino, ó Pai, o nosso grande ancião dessa igreja, o mais idoso entre nós, ó Pai, que se feriu naquela queda, ó Pai, levou pontos, e nós pedimos que o Senhor, então, ajude-o a se recuperar, que o Senhor mesmo providencie a recuperação, eliminando as dores, e cuidando para que ele tenha sempre ânimo, disposição, junto com sua esposa Hermínia, ó Pai, para continuar a caminhada, orientando seus filhos, abençoando sua família, cultuando ao Senhor. Peço também, ó Pai, que o Senhor alivie as dores nas pernas do nosso presbítero Vildes, ó Pai, que mais uma vez se acidentou ali rapidamente, ó Pai, sente dores. Peço também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Késia e o seu pequeno Joel, Pai, que foram diagnosticados com Covid, e graças a Ti estão mais tranquilos os sintomas, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor providencie para que isso continue assim, para que eles não precisem de internação ou de nada mais grave, ó Pai, ou preocupante, que o Senhor os livre deste vírus que tem assustado tanta gente e causado males
a tantas pessoas em todos os âmbitos da nossa sociedade. Abençoe a vida da Kézia, ó Pai, que nos últimos tempos tem enfrentado diversas dificuldades na área de saúde, e nós pedimos que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a restabeleça, que o Senhor a conduza. E assim, ó Pai, todos os nomes que nós temos listados na nossa lista de propósito de oração, todos que estão aqui presentes, muitos problemas que nós sequer conhecemos, ó Pai, identificamos, ou temos coragem de expor, mas o Senhor bem conhece. E eu coloco aqui, ó Pai, diante de Ti, as nossas vidas, a vida desse povo que o Senhor me confia para o pastoreio, sendo eu o primeiro a precisar de tanto da Tua graça, Tua misericórdia, o Teu perdão. Então, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, agora cantar ao Senhor, irmãos, o hino 362, Brilhando por Jesus. Vejo no céu esplendente o sol, a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola e no estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus, de rosto alegre e contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. O feio e triste pecado ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Ainda de pé, irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Nós vamos ler de forma alternada, do verso 10 ao verso 17. A palavra do Senhor diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhe falas por parábolas? Pois ao que tem, se lhe dará,
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vamos cantar mais uma vez. Agora o cântico derrama paz. Enquanto nós cantamos, se você preparou-se nesse dia para dizimar e ofertar, enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de trazer à frente a sua oferta e o seu dízimo. Vamos cantar mais uma vez. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais seguro, dá-nos mais a força, para que gerações teu nome possam encontrar, e assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós.
assentar, irmãos. Pedir que nosso irmão, o diácono Tércio, nos eleve a Deus em oração de gratidão. Amém. Irmãos, abram as Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Nós temos visto todo o Evangelho de João, desde o primeiro verso, e hoje nós já chegamos ao capítulo 12 de João. Peço que você abra então sua Bíblia. Capítulo 12, nós veremos de onde nós paramos, no verso 37 até o verso 43. 37 a 43. A palavra do Senhor diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Até aqui, vamos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, essa é a Tua palavra. Nós somos o Teu povo e pedimos então que o Senhor nos abra os olhos, os ouvidos, o entendimento para a Tua palavra, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei quantos aqui lembram daquela situação que aconteceu com Filipe e Eunuco, ali narrado no livro de Atos, lá no capítulo 8, verso 27, verso 30 e em diante. Nós temos ali uma situação em que tem um homem, identificado no texto como o Eunuco, que está lendo ali o profeta Isaías, profeta esse que João cita aqui nesse trecho das Escrituras. E quando ele está lendo, e era um costume comum daquela época, ler em voz alta, e especialmente buscando o entendimento do Senhor, e Filipe, então, passando ali, perguntou para aquele homem: compreendes o que vens lendo? E aquele homem, na simplicidade, respondeu objetivamente: como eu posso entender se alguém não me explicar? E ele então convida Filipe para se juntar a ele, para que ele pudesse entender aquela passagem. A passagem que o texto de Atos diz, que ele estava lendo, também é de Isaías, que diz: foi levado como ovelha ao matadouro, e aquilo parece um grande enigma para aquele homem. Ele diz: quem pode entender? Quem é esse que foi levado como ovelha muda ao matador, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, e não abriu a boca? Quem é esse? E Filipe então começa a discorrer, diz o texto, começa a explicar desde o princípio, desde Gênesis, toda a promessa, todo o pacto, a aliança, tudo aquilo que os sacrifícios apontavam, culminando no sacrifício de Cristo, expondo para ele o Evangelho, dizendo: é Cristo.
É Cristo que, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Cristo é aquele que derramou o sangue, que foi anunciado em todo o Antigo Testamento. E hoje ele já veio, hoje ele já está entre nós. E aquele homem então diz, no contexto deles, diz aqui, nós temos água aqui. O que impede então de eu confessar a Cristo e ser batizado? E Filipe disse, nada. Você pode ser trazido ao meio do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde o início do Evangelho de João, que nós temos observado, e nós temos percebido, testemunhado até mesmo, a dificuldade de algumas pessoas, especialmente alguns judeus, e judeus religiosos, estudiosos da Bíblia, eles tinham dificuldade de entenderem quem é Jesus, entenderem o Evangelho que pregava Jesus. E essa característica, esse testemunho que nós temos aqui do Evangelho, muitas vezes é identificado pelo próprio texto como uma insensibilidade desses judeus em relação ao Evangelho. A palavra era pregada, anunciada, mas com uma relutância deles, algo interno, um conflito. Eles não iam até a luz da verdade, a luz da palavra. E Cristo então se apresenta como a verdade, se apresenta como a luz, mas esses homens, numa dureza de coração, permanecem nas trevas, na escuridão. Eles não compreendem. E veja, judeus, líderes religiosos, pessoas das mais preparadas em toda a Escritura, em toda a história do povo de Deus, preparados para enxergarem a luz. Eles foram treinados para perceber a luz quando ela surgisse, mas eles se negam vir à luz do Evangelho. E esse é um problema, irmãos, que eu já mencionei aqui no Evangelho, aos poucos, mas isso precisa de um entendimento maior da nossa parte, precisa da nossa atenção. E João ensina de forma mais profunda isso nesse trecho de hoje, nesse trecho que nós lemos. Veja, em nosso caminhar por este Evangelho, e nós vimos isso logo no primeiro sermão, na primeira exposição de João capítulo 1, a partir do verso 1, nós percebemos o foco principal do Evangelho de João, porque João diz qual é o foco principal. E ele vai nos conduzindo dessa forma no Evangelho. Por exemplo, lá no capítulo 2 de João, o texto nos diz que os sinais que Jesus fez ali, levou muitos a crerem nele. Mas o texto também diz que Jesus percebe que aquela fé é superficial. Lá no capítulo 2, verso 23, verso 25. Aí a gente caminha mais um pouquinho no capítulo 8 de João, no verso 31, o texto nos diz que alguns judeus creram em Jesus. E a gente então se empolga do lado de cá e diz, agora finalmente, os judeus entenderam, eles creram. Mas o que Jesus faz ali no capítulo 8, a partir do verso 31, ele alerta aqueles que creram, como eles deveriam responder a esse entendimento, para que eles viessem a se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Ou seja, ele está dizendo, vocês estão entendendo, mas é necessário que haja um despertar verdadeiro, para que vocês venham à verdade, para serem verdadeiramente meus discípulos, permanecendo tão somente na simplicidade da palavra, na condução da luz. Se nós olharmos, e fizemos isso na primeira exposição, lá no finalzinho do Evangelho, no capítulo 20, penúltimo capítulo do Evangelho, nós lemos ali como João então vai fechando o Evangelho. Capítulo 20, lá no verso 30, diz, na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mas estes, ou seja, que foram escritos, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui está o propósito que João, inspirado por Deus, nos diz. Qual é o propósito dele ter escrito esse evangelho da forma como ele escreveu? Ele diz, olha, não está tudo aqui que Jesus fez, mas o que está aqui é o que compete a vocês saberem. Algo que nós observamos em todas as Escrituras, desde o Antigo Testamento. Deuteronômio 29, 29. As coisas que não nos pertencem, nós não precisamos nos preocupar com elas. Mas as coisas que nos são reveladas,
e o apóstolo Paulo nos ensina muito sobre isso, essa nós precisamos nos dedicar a entender. Mas por que esses judeus ficam cegos? Por que eles não entendem? Aqui no texto de hoje nós vemos que entre as autoridades, veja lá no verso 42, alguns creram. João 12, 42. Nós vemos alguns das autoridades creram. No entanto, não confessaram como Senhor e Salvador. Ou seja, uma fé inacabada, uma fé superficial. Eles entenderam, mas parece que aquilo não foi uma transformação profunda. Eles foram, talvez, convencidos. Por que isso acontece? João está resumindo para nós aqui, e por isso eu falei de todo o contexto do Evangelho. João está resumindo nesse trecho que nós lemos o foco do seu Evangelho, que faz com que ele não seja um Evangelho sinótico, com Mateus, Marcos e Lucas. Algo que faz com que João escreva o mesmo Evangelho, mas numa perspectiva diferente dos 3 outros evangelhos chamados sinóticos, de uma mesma perspectiva. João tem uma perspectiva diferente na forma de escrever, porque o foco de João é atingir, esclarecer e anunciar de uma outra forma. E o foco do evangelho é a nação de Israel, de modo geral, rejeitou a palavra e o próprio Salvador, e então ela foi cegada para a nova aliança. João anuncia o Evangelho dizendo, esse é o Evangelho. Sinais foram trazidos aqui pelo nosso testemunho. Verdades foram explanadas. Mas a nação de Israel, de um modo geral, a nação geográfica ali, política de Israel, rejeitou a palavra, rejeitou a verdade, rejeitou a luz e então foi cegada para a nova aliança, ou a renovação da aliança, aquela aliança feita em Gênesis 3,15. O assunto então aqui, irmãos, para nós é a iluminação do Espírito Santo. Foi isso que nós vimos no primeiro texto da liturgia de hoje, em 1 Coríntios, foi isso que nós vimos no segundo texto, em Mateus capítulo 13, a iluminação do Espírito Santo. Isso é uma doutrina da nossa igreja, esse entendimento que nós temos. Muitos judeus, ao longo da história, eles simplesmente não creram na palavra de Deus como deveriam, mesmo sendo tão treinados, como eu já disse algumas vezes aqui, desde criança. Aos 12 anos, eles tinham que ter a lei decorada. Entenda, os livros de Moisés, o Pentateuco, e ali até o capítulo 12 de Gênesis, era inadmissível que um rapaz ou uma menina de 12 anos não soubesse totalmente, literalmente o que estava escrito ali. Um povo que teve contato com a palavra, que foi responsável por conduzir, preservar essa palavra, anunciar essa palavra. João está dizendo, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A nação de Israel foi cegada. E nós, aqui hoje, muitas vezes, lemos a Bíblia e vemos aí uma exposição do texto e entendemos com tanta clareza. Nós, brasileiros, que muitos de nós tivemos acesso ao Evangelho já mais velhos. Por que acontece isso, irmãos? Por causa da iluminação do Espírito Santo. O texto de hoje está nos dizendo por que muitos judeus não tiveram a iluminação do Espírito Santo. E até hoje, saiba, existem judeus que não creem em Cristo. E existem judeus que são aqueles que nós vemos Paulo e outros tratarem nas cartas do Novo Testamento, são chamados hoje de judeus messiânicos, eles creem em Cristo, mas eles colocam tantas ressalvas que o Evangelho fica completamente cheio de falhas e de coisas obscuras e sem muito sentido. Ou são aqueles que creem em Cristo, mas eles, como nós temos visto no estudo de doutrinas na quinta-feira, acontece ali no contexto de Gálatas, eles creem em Cristo, mas eles creem também que é necessário para a salvação a circuncisão e tantas outras coisas, e eles colocam então condições
salvíficas associadas ao nome de Cristo. Mas o Evangelho diz: a salvação vem somente pela fé e confissão em Cristo Jesus. Não tem circuncisão. Não tem outra condição básica de salvação. No verso 37 aqui, nós vemos claramente isso, porque o texto diz: embora tivesse feito tantos sinais, muitos sinais. E veja, aqui eu preciso lembrar vocês lá do capítulo 20. Muitos outros sinais foram feitos, mas não estão aqui revelados. Muitos outros sinais foram feitos e nós não vimos até o capítulo 12. E o verso 37 diz: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Os sinais sempre vêm acompanhados da palavra. Os sinais não podem ser aqui algo que tem valor em si mesmo, e isso é dito no Evangelho. Os sinais eram para trazer as pessoas à palavra, ao entendimento da palavra de Cristo. E veja que o verso 38 já nos conduz a isso. Por que que muitos não creram? Por que que tantos sinais foram feitos? Para trazer a palavra, ou melhor aqui no texto, para cumprir a palavra do profeta Isaías. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Não tem como você ser crente e não gostar muito do Antigo Testamento, ou não gostar muito do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Um é escrito nas tramas do outro. Eles não podem ser dissociados. Um complementa o outro. E o João diz: muitos viram tantos sinais, mas eles não creram. E eles não creram porque estava se cumprindo na vida deles a profecia dita ao povo de Deus lá pelo profeta Isaías. Qual é a profecia? Ele diz aí, o verso 1 de Isaías 53, que eu cito aqui com grande frequência. Quando Isaías inicia o texto do capítulo 53, dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem vai acreditar nesse servo sofredor, nessa imagem do Messias, que não tem aparência, não tem formosura? Quem creu na nossa pregação? E veja que eu explico para vocês aqui que toda a profecia do Antigo Testamento, ela tinha uma aplicação imediata. Ou seja, o profeta Isaías estava falando isso no seu contexto, do seu tempo, ali na sua história. Naquele povo de Isaías, ele estava dizendo: Senhor, ninguém está acreditando, ninguém vai acreditar. E esse, irmãos, entendam, era o chamado de Isaías. E entenda quão frustrante seria para mim se o Senhor me chama à vocação pastoral e ele, por entendimento, vamos imaginar aqui no contexto de Isaías, o Senhor chama o profeta e diz: você vai pregar, você vai anunciar, mas ninguém vai acreditar. Não vai ter nenhum convertido debaixo da sua pregação. Quanto isso seria frustrante para um pregador? E foi assim para Isaías. Isaías é chamado a anunciar num tempo difícil, e o grande diferencial de Isaías é porque ele, quando percebe isso, está no capítulo 6 de Isaías, ele diz: Senhor, eu vi a tua grandeza, a tua santidade, e eu sou impuro. E ali está a conversão de Isaías, ali está, talvez melhor dizendo, a transformação do entendimento de Isaías. Ali os olhos de Isaías são abertos, ele se enxerga como alguém completamente indigno de se aproximar de Deus, ou como alguém completamente indigno de anunciar as santas palavras de Deus. E então ali acontece a transformação de Isaías. Veja que a humildade de Isaías faz com que algo aconteça na sua vida, enquanto a arrogância do povo de Israel faz com que eles continuem a acreditar muito mais em si, na sua tradição, do que na transformação da palavra do Senhor. E ele diz: quem creu na nossa pregação? Ninguém. Senhor, a quem foi revelado o braço do Senhor? E entenda, braço aqui está estritamente relacionado a sinais. Veja, quem creu na palavra e para quem foi revelado os sinais. Para esse mesmo povo, o povo que não acredita na palavra é o povo que viu o Mar Vermelho abrir. Imagina para nós hoje, nós vermos aí o Mar Vermelho abrir diante dos nossos olhos. Quando a gente olha para trás, o inimigo vem para nos matar. A gente olha para frente, uma barreira intransponível, e o mar se abre.
Que grandioso sinal! Eles viram os montes tremer, eles viram a lei ser escrita, testemunharam ali a entrega, e tantos outros sinais, a água no deserto, o maná, os animais, os alimentos. A quem foi revelado esse sinal, essa força do Senhor, esse braço que age em prol do povo? Mas esse povo não acredita. E aqui então João está dizendo que esses que estão vendo, testemunhando a palavra de Cristo, eles não creram. Por que eles não creram? Porque está se cumprindo a profecia. Isaías falou para o seu tempo, mas Isaías, como um profeta do Senhor, anunciou adiante. E isso se aplica a nós. E muitas das profecias também apontam para o nosso contexto e para o último dia. E nós sabemos quantos ainda estarão fechados para o Evangelho até aquele grande dia, onde Paulo diz lá aos Filipenses que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Haverá um dia em que então todos reconhecerão Cristo, todos, ímpios e crentes, só que os crentes ao lado do Senhor, e os ímpios com seus joelhos quebrados, sem capacidade de se levantar, como o Salmo 1 nos diz, diante da congregação dos justos, eles não se levantam, eles não são assuntos à presença do Senhor, não são elevados como igreja do Senhor. E por que esse povo não crê? Por que essa dificuldade, a incredulidade deles é de forma tão dura? E veja, é preciso que a gente entenda algo aqui, que no nosso contexto de hoje é tão difícil de compreender pela forma que o Evangelho foi sendo deturpado com o tempo. A incredulidade desse povo não foi a causa da profecia. A profecia é que causou a incredulidade. E isso é duro, às vezes você fala, mas como assim? Então Deus mesmo causou a incredulidade? Sim. A incredulidade não foi a causa da profecia. A profecia é que causou a incredulidade. Então, por que Cristo está anunciando para esses judeus? Aí nós entendemos como Cristo lidar com eles. Como Cristo fala. E os discípulos dizem, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E Ele diz para que quem ouça não entenda. Para que quem ouça naturalmente com sua capacidade auditiva não entenda. Porque essas coisas são para ser discernidas espiritualmente. Aquilo que nós lemos. Mateus capítulo 13. E os seus discípulos ficam por entender também. Por que alguns creem e outros não? Ele, na profecia, no cumprimento, faz com que isso aconteça. E então você, no século 21, ouve esses textos que estão afirmando isso. E você diz, mas por que isso? Então, a culpa dos judeus não crerem, ou desses que não creem até hoje, a culpa é de Deus? No próprio texto, para que a gente não vá para muito longe aqui do texto, veja no verso 37 desse texto, o texto diz, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram. E aqui, se nós analisarmos gramaticalmente, a culpa é deles. Quem que não acreditou? Eles. Vamos então para o verso 43. Porque alguns que creram não confessaram, porque eles amaram mais a glória dos homens. De quem é a culpa? Gramaticalmente também, analisando o texto, deles. A culpa não é de Deus, a culpa é deles, que têm os seus corações endurecidos. E a gente fica assim, mas como que acontece isso? Irmãos, vou usar aqui uma ilustração bíblica de algo que praticamente todos nós conhecemos bem. Faraó. Quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por causa do seu próprio endurecimento. Isso às vezes dá um nó na nossa cabeça. A resposta do endurecimento do coração de Faraó é mais endurecimento. Seu coração é duro, ele vai ficar mais duro. Gente, como acontece isso? O apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala muito disso. Do capítulo 1, 2, 3, ele fala bastante disso.
E quando nós chegamos ali a partir do capítulo 7, nós aqui, que já vimos toda a carta aos Romanos, a gente percebe isso quando ele vai falando do endurecimento do coração das pessoas, e dizendo que todos são indesculpáveis. E quem estava aqui durante a exposição de Romanos, lembra o quanto eu repeti essa expressão indesculpáveis, porque o texto vai nos conduzindo a entender, os ímpios são indesculpáveis, e aí os judeus falam, é verdade, os ímpios são indesculpáveis. E ele diz, os novos convertidos são indesculpáveis, e o judeu diz, são indesculpáveis, e então Paulo diz, os judeus são indesculpáveis. E aí então a coisa parece mudar de figura, e lá no capítulo 11 de Romanos, ele explica por que o endurecimento é consequência de mais endurecimento. Romanos 11, verso 21 diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e não lhe deram graças, antes se tornaram, e veja, se tornaram, não foram tornados, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato. Se você fizer uma análise nesse verso 21 de Romanos 11, a culpa é toda do próprio sujeito, toda dele. Tendo conhecimento de Deus, e aí entenda, como que se tem um conhecimento básico ou fundamental de Deus? Irmãos, todos os seres humanos, todos, até o índio da tribo inalcançada, todos têm conhecimento de Deus. É assim que Paulo abre a carta de Romanos, é assim que nós lemos lá nos Salmos, porque a glória do Senhor se manifesta. Como você pode crer que o homem vem de uma explosão do nada e de umas bactérias que se multiplicam e então criam toda a biodiversidade e toda essa complexidade que a gente entende, e aí nós temos as estações do ano, nós temos o sol, a chuva, tudo isso está proclamando Deus existe, Ele é criativo, Ele é perfeito, Ele é poderoso, a glória de Deus é manifesta, mas os homens, tendo conhecimento de Deus, esse conhecimento básico, eles não o glorificaram como Deus. Ok, o Sol existe, e nós podemos explicar o que é o Sol cientificamente, inclusive, nós podemos aqui, como isso já aconteceu, nós podemos aqui, na nossa agenda temporal, dizer que dia o Sol vai parar de existir, porque ele, na sua composição, ele vai se autodestruir, e nós já sabemos o ano em que ele vai se destruir. A Terra também vai se destruir em tal ano, e assim eles vão afirmando. Percebe? Tendo conhecimento dessa grandeza, eles se ocupam com uma série de explicações, respostas criadas com base em seus próprios nulos raciocínios, e não glorificam a Deus. Algo que era simples de se fazer. Aqui no verso 38, ele fala da profecia de Isaías, dizendo, a causa disso é porque o Senhor o disse, o Senhor o endureceu. O coração de Faraó foi endurecido porque já era duro. O coração desses homens foram endurecidos no tempo de Isaías porque já era predisposto a essa negação da glorificação que deveria ser dada a Deus. Essa idolatria. E aí você pensa, que bom que nós estamos no outro tempo e eu, como a minha função, tenho que te dizer aqui, ei, o seu coração tem a mesma predisposição. E você precisa então tomar o mesmo cuidado. Sabe por quê? Porque os judeus se tornaram tão endurecidos e de forma ainda mais profunda, porque eles tinham então um entendimento racional, intelectual, de que eles já eram o povo de Deus. E nós, presbiterianos, muitas vezes na nossa arrogância e falta de entendimento da doutrina, nós dizemos, somos eleitos, jamais perco a minha salvação. Então nesse falso entendimento, veja, o entendimento não é errado, mas na forma com que nós formulamos ou confiamos nesse entendimento de forma pecaminosa, faz com que os homens religiosos se tornem os mais cauterizados, dormentes, endurecidos, porque ele já tem a sua
o seu núcleo religioso da sua vida, pronto, está ali garantido, todo domingo eu vou para a igreja, pronto, acabou. E aí, então aqui eu tenho o meu núcleo de trabalho, o meu núcleo familiar, e o meu núcleo espiritual está resolvido. Eu já fui lá na frente, já batizei, já fiz tudo. Mas a vida de fé não é só isso. A sua vida responde a isso. E se então você usa da arrogância do conhecimento da eleição, ou da perseverança dos santos, e então se afasta, esse entendimento te afasta de uma vida piedosa, te afasta de uma vida fervorosa de fé, então você está pegando a doutrina para, de forma errada, endurecer a sua própria fé. Isso é um cuidado que nós, crentes, precisamos tomar, porque foi neste problema que os judeus estavam caindo. Um ímpio completo, ele está vivendo a sua vida normalmente, e ele abre a boca para dizer, eu não estou me preocupado com essa coisa de religião, de Deus, de Bíblia, eu sei que no final vai dar tudo certo. Mas então, num momento de sofrimento, de doença muito grande, ou de dor muito grande, é aquele momento que ele diz, eu preciso de algo mais do que isso aqui. Eu preciso de Deus, e ele então confessa, ele vai com todas as suas forças ao Evangelho. Mas aquele que cresce em meio ao Evangelho, aquele que está há muitos anos em meio ao Evangelho, é fácil de se deixar adormecer. E nós precisamos tomar esse cuidado, porque esse problema acontece desde o princípio, no meio do povo de Deus. Onde aconteceu a profecia, vamos dizer assim, de forma muito clara, dizendo que esse povo teria o seu coração endurecido? Em todo o Antigo Testamento, nós podemos pensar essa informação. Mas lá em Deuteronômio 29, veja, Deuteronômio é após a lei, Deuteronômio, após, é uma pregação da lei, a explicação da lei, logo após ali a entrega da lei de forma oficial. Deuteronômio 29, verso 3 e 4, ali é dito, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Veja, vocês tiveram grandes provas, os vossos olhos viram o braço do Senhor, sinais, grandes maravilhas, coisas que nós aqui gostaríamos muito de ver. Porém o Senhor não vos deu coração para entender. Por que o Senhor fez isso? Vocês não tiveram olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Ali, em Deuteronômio, começa essa profecia. E basta você ler ali o contexto de Deuteronômio, a aplicação da lei. Ou então, vai um pouquinho antes, vai para Êxodo. Deus está preparando a lei para o povo, e o que o povo faz? Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer aqui uma festa, porque Deus está demorando a responder, demora a voltar. Mas espera aí, e todo aquele testemunho que vocês já tiveram, quero festar, bora, a gente já tem Deus, bora fazer uma imagem dele aqui, vamos fazer um bezerro de ouro, porque o ouro vale muito. E a gente então vai ser reconhecido no mundo, porque agora nós somos um povo livre, e a gente quer ter uma estátua, né? um ídolo grande para representar o poder, a força do nosso Deus, e o valor do ouro. Vamos ser reconhecidos em toda a terra por nossa religião. E Deus se ira com aquele povo. Povo de coração duro dentro do próprio contexto da religião, e Deus então diz, vocês não vão ter coração para entender. Vocês não vão ter olhos para ver. Vocês não vão ter ouvidos para ouvir. E então isso vai se repetindo ao longo das profecias. Mas em todas as profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, nós percebemos Deus pensando, pegando poucos escolhidos em meio a toda esse endurecimento, pensando e trazendo para próximo de si. Homens valentes, homens crentes, homens, mulheres, suas famílias, todos vindo ao Senhor, sendo pensado em meio a esse endurecimento generalizado. Dali por diante, em vários textos do Antigo Testamento, até o próprio Novo Testamento, lá em Romanos 11, que nós lemos agora há pouco, no verso 7,
antes daquele verso que eu tinha lido, o apóstolo Paulo diz: o que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isaías citando Deuteronômio, está em Isaías 29. Paulo citando aqui. E ele continua, e diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Está no Salmo 69. Veja, toda a escritura do Antigo Testamento e o Novo Testamento confirmando, explicando. Aqui no texto de João, ele cita também Isaías 6, né, como eu disse, que o profeta é comissionado e o povo não entende, mostrando a dureza do coração. Irmãos, qual então é a aplicação prática disso para mim e para você hoje? Você, crente, você que tem uma vida espiritual, que você tem tanta confiança, você precisa clamar constantemente: Senhor, amoleça o meu coração para o Teu Evangelho. Amoleça o meu coração para esse entendimento. Senhor, vá lá para Jeremias e diz: Senhor, dia a dia faz essa transformação anunciada pelo Teu profeta, que dita ali que o Espírito trocaria o coração de pedra por um coração de carne. Um coração que pulsa aí, o sentido é, tirará de você um coração endurecido, entorpecido, adormecido, para te dar um coração que bate para a glorificação do seu Deus. É isso que nós precisamos fazer constantemente. Você mesmo que está tão confiante da sua fé e da sua conduta ilibada, da sua superioridade diante de outras pessoas, que você diz: esse aí coitado, é fraco na fé. Esse aí está batendo cabeça desde quando eu conheço. A palavra nos chama a olhar para dentro de nós. Isaías, o texto diz que ele viu a glória de Deus. Ele viu, lógico, Deus é Espírito, Ele não tem uma forma para ser vista a não ser em Cristo. Isaías vê ali na sua visão do capítulo 6, a imagem de Cristo reinando no seu trono. Cristo, a imagem de Deus, e ele tem uma visão desse trono de Deus, e ele percebe ali, diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu coração, todo esse quebrantar, toda essa transformação. Contudo, alguns creram. Verso 42 diz: dentre as próprias autoridades, e a gente tem visto isso, e aqui a gente coloca algumas autoridades que conversaram com Cristo e acreditaram. Mas aí tem uma outra barreira grande que você e eu precisamos lutar com ela. E nós vimos isso quando estudamos ali a cura daquele homem cego, que os pais dele testemunham que ele nasceu cego. Cristo fez com que ele viesse a enxergar. Os líderes religiosos chamam os pais para darem testemunho, e os pais dizem: não, pergunta para ele já tem idade para responder, não pergunta para a gente não. Não, mas ele nasceu cego, nasceu. E quem é esse que operou? Não sei, pergunta para ele. E o texto lá diz que eles tiveram medo, ficaram receosos de serem expulsos da sinagoga. E aqui a gente vê no capítulo 12 de novo, líderes religiosos que acreditaram no Evangelho, mas não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. Percebe um problema grave do nosso coração? O temor de homens. Quando nós somos convidados a negar o Evangelho que nós cremos, por causa dos nossos medos, ou por causa das nossas vaidades, que entram nesse contexto também. Eles não confessaram, para não serem expulsos do meio social, para não perderem o status de povo judeu, judeu de judeu, salvo, povo eleito, povo que tem posse da terra prometida, povo que espera a chegada do grande Messias e espera até hoje. Por medo de serem decaídos do seu status de salvo,
não confessam a Cristo. Fé secreta, irmãos, ela não é suficiente. O Evangelho é muito claro sobre isso. Nós precisamos confessar a Cristo. Entenda, na ordem da sua salvação, né, na nossa teologia, a Ordo Salutis, né, ordem da salvação, nós cremos que somos eleitos, né, predestinados por Deus, e então Deus nos chama. E há então, nesse processo do chamado, a iluminação, porque chamada sem iluminação não tem resposta. Você não ouve, você não vê. A chamada, a iluminação. O Espírito Santo age antes da sua conversão. E você então, é como se tivesse os olhos abertos. E aí vem o arrependimento. Nesse processo de arrependimento, ali acontece a sua regeneração. Você é dito convertido. Nessa conversão, você é declarado justo. A sua justificação, e entra então esse processo de santificação, de desenvolvimento da sua regeneração, da sua conversão, você numa luta constante, natural, porque o seu coração ainda é caído, você luta pela santificação que não é conquistada por você mesmo. Deus é quem te santifica nessa sua busca constante. E então o Senhor mesmo te preserva, é a perseverança dos santos, até o dia então que você será glorificado. É nessa ordem que nós organizamos as coisas. Algumas coisas acontecem praticamente simultaneamente, outras no desenrolar dos anos da sua vida. Sem a iluminação do Espírito Santo, você ouve o Evangelho, você acha aquilo, muitas vezes, um exagero. E você deve ter parentes assim, amigos assim, pessoas até que você gosta, mas você fala, parece, do Evangelho, elas não entendem. E outros que dizem que são crentes, ou afirmam, confiam nisso, mas você fica olhando o fruto do Espírito. E você fala, o que está acontecendo aqui? É necessário que nós estejamos lutando, orando por nós e pelo outro também. Não é você que vai chegar lá e vai torcer o pescoço dele, abrir a cabeça dele e colocar o Evangelho lá dentro. É o Espírito Santo que precisa iluminar. E nós precisamos, então, lutar sobre esse assunto, não só pensando no outro. Pense em você também. E principalmente, primeiramente, em você. Pense os pais aqui que trazem seus filhos para a igreja desde pequenininho. Pense no seu trabalho. É sua função, é seu chamado fazer isso. Orar pelo seu filho. Mas seu filho não quer. Você vai bater nele? Você vai espancar ele? Você vai renegar seu filho? Não. Porque você não convence. O Evangelho não é de convencimento. É necessário a ação do Espírito Santo. E o Senhor Deus tem propósito. Nós temos visto isso no livro de Ruth. Diante de situações difíceis, o Senhor nos chama a propósitos inimagináveis, superiores a tudo aquilo que a gente já pediu a Ele. Mas nós precisamos, então, cuidar da nossa confissão. Esses homens creram, por causa dessas vaidades não confessaram. O que diz lá Mateus 10? Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Sabe aquele momento em que você, talvez alguns aqui, né, nem todos, você entendeu a sua conversão, mas você diz, eu não preciso ir lá confessar, está no meu coração, Deus habita aqui. É necessário confessar. Sabe aquele seu amigo, aquele seu conhecido, aquele seu parente que diz, não, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu só acho tudo isso aí um fanatismo, e eu não preciso, Ele está aqui no meu coração, eu tenho muita devoção, minha Bíblia fica aberta no Salmo 91, todo dia lá na minha sala, pode entrar na minha casa que está lá aberta. É necessário confessar, e a confissão, ela começa aqui na frente, quando você fala isso publicamente, mas ela continua quando o seu condizer cristão é um testemunho diário dessa confissão. Por isso Cristo diz, toma a sua cruz, segue-me, confesse constantemente. O endurecimento de Israel, irmãos, é importantíssimo para nós entendermos esse processo, tanto na sua regeneração, como na continuidade, na sua santificação até a sua glorificação. E então, para encerrarmos esse momento, como que isso tudo é possível para você hoje, sair daqui não desesperançoso, mas também não confortável demais? A vinda de Cristo foi o que tornou tudo isso possível. E ela é uma vinda histórica. Ele veio uma vez e Ele há de voltar.
Mas ele veio com esse propósito, ele anuncia a esses homens, e ele então é morto. E ele é morto por quem? Pelos judeus endurecidos. Mas isso não estava no propósito de Deus? Ele não foi enviado ao matadouro como ovelha muda, disse Isaías tantos anos antes? Sim. E de quem é a culpa, então, dos judeus terem matado o Cristo, que tiveram seus corações endurecidos por Deus? Era propósito divino salvar-nos pela morte do seu único filho. Mas de quem é a culpa? Daqueles que negaram, daqueles que não reconheceram. Cristo, então, vem, morre, e no momento da sua morte voluntária, o véu de separação do Santo dos Santos, ele se rasga de cima a baixo. Cristo nos dá acesso ao Pai, e você então que é verdadeiramente convertido, você tem acesso a Deus. O Espírito Santo foi historicamente derramado sobre a igreja, está narrado lá em Atos 2. E isso muda o que na sua vida? Você tem que falar em língua para testemunhar a sua conversão? Não. O maior testemunho da sua conversão e recepção do Espírito Santo é a iluminação que Ele te dá no entendimento da palavra já revelada. Você não precisa revelar coisas que não foram escritas, você não precisa falar uma língua que ninguém entende, você precisa entender, viver e testemunhar da palavra que já foi revelada. Simples. E a gente quer algo mais complicado. O grande ato de graça foi derramado sobre nós. E pela ação do Espírito Santo, você entendeu o Evangelho. E agora é necessário que você busque esse entendimento. E por isso eu insisto tanto que você leia com frequência, de forma ordinária, a sua Bíblia. Que você ore e que você viva esse Evangelho. Mas alguns de vocês dizem, pastor, eu leio, eu tento, mas eu não entendo nada. É uma ofensa a Deus. Uma ofensa a Deus. Você lê sem orar. Quem é que vai te dar entendimento do texto? Seu conhecimento gramatical? Seu entendimento de grego, de hebraico? O Espírito Santo dá o entendimento ao mais simples e sem estudo, como eu testemunhei aqui do meu avô que achou uma Bíblia no lixo. Leu. Hoje, 100 e tantas pessoas são convertidas, filhos, netos, bisnetos, tataranetos dele. O Espírito Santo é quem dá o entendimento. O que você precisa então ao sair dessa igreja hoje? Todos os dias, ler a sua Bíblia, orar ao Senhor pedindo entendimento para que Ele te conduza na sua vida cristã. No mais, você pode ter toda a teologia decorada, você é só mais um religioso que conhece os assuntos concernentes à Bíblia, como os maiores fariseus entendiam naquela época. Um deles, Paulo, e matava crentes em nome de Deus. O que você tem matado em nome de Deus? Vamos orar que o nosso tempo já está bem adiantado. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Simples, eficaz. Obrigado porque o Senhor nos dá entendimento pela Tua própria ação. O Senhor mesmo que nos escolheu, o Senhor que nos chamou, o Senhor, ó Pai, que nos iluminou, nos regenerou, nos justificou e que nos conduz na santificação. O Senhor, ó Pai, que nos faz perseverar e o Senhor mesmo que nos glorificará. Em todos os sentidos que nós lemos e que nós entendemos, ó Pai, o Evangelho do Senhor é graça, parte de Ti para nós. E nós aqui, ó Pai, constrangidos por tão grande amor, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito e certamente tudo aquilo que o Senhor fará, independente das circunstâncias que o Senhor mesmo nos colocar. Ó Pai, tem misericórdia do endurecimento do nosso coração. Transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, para que nós venhamos a glorificar o Teu nome, a viver o Teu Evangelho, amar a Ti sobre todas as coisas com todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque esse, ó Pai, nós entendemos como a Tua palavra diz, é o entendimento de toda a Tua lei, todos os ditos dos profetas, é esse o entendimento do Evangelho Salvador, amar a Ti, amar ao próximo,
até que sejamos glorificados e experimentemos a perfeita adoração e amor ao Senhor e aos nossos irmãos, que não serão mais esposos, esposas, filhos, netos, tios e tias, seremos todos irmãos, amando-nos perfeitamente. Que eternidade gloriosa, ó Pai, nós ansiamos. Pedimos então que o Senhor apresse-se em nos socorrer, porque nós temos enfrentado tempos difíceis aqui, ó Pai. Clamamos pela Tua misericórdia, o Teu agir e o Teu conduzir das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar respondendo ao Senhor, diante do que nós vimos. Nós temos coisas a fazer. Vamos cantar Avante, ó crentes. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos, em grande multidões, céus o comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vestir sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em coração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a paz o triunfal, após combate horrendo, virá a paz final, então eternamente será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, amém, amém. Podemos assentar, irmãos. Eu vejo que tem algumas pessoas que nos visitam aqui, viu? São todos muito bem-vindos em nosso meio. Aqui é gente humilde, gente simples que se reúne em nome de Deus para cultuar o Evangelho simples. Sejam muito bem-vindos. Nós queremos conhecê-los cada vez mais e assim ter a oportunidade de ser instrumento de Deus na vida de vocês. Nós vamos orar agora, agradecendo mais um ano de vida dos nossos irmãos. Quero chamar aqui
o presbítero Elias, que faz aniversário hoje. O Luiz, está aí? Está aqui? Está ali? A gente já orou por você, Luiz? Aqui na frente não, né? Então vem cá, na frente. Eu fiquei em dúvida aqui se já tinha orado. Nós teremos o aniversário de casamento da Regiane, mas eles não estão aqui. E a Edna está aqui, nossa irmã Edna. Também não? Ok. Diácono Fábio, pode vir aqui à frente orar pelo Luiz, Fernando e pelo presbítero Elias. Parabéns a vocês, viu? Deus os abençoe e os façam perseverar na fé, para a glória de Deus. Vamos orar com o diácono Fábio. Amém. Irmãos, leiam, por favor, capítulo 4 de Ruth, durante o dia de hoje, e à noite venham para cá, para nós aprendermos mais sobre Ruth e cultuar o nosso Deus. 18h30 começa o nosso culto. Deus abençoe vocês, deem um ótimo dia do Senhor a todos.